minutos. O governo Lula apresentou aos governadores uma proposta que amplia a atuação da União nas ações de segurança pública e dá à União maior poder de coordenação sobre políticas no setor. A gente vai falar um pouquinho agora com o promotor de justiça Lincoln Ngakia, uma das figuras mais importantes no combate ao crime organizado no país a respeito do assunto. Promotor, muito obrigado pela entrevista e bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Promotor, frequentemente, quando há alguma ação do crime organizado em algum estado, seja dentro ou fora do sistema penitenciário, nós invariavelmente ouvimos o secretário de segurança ou o governador daquele estado dizer: olha, mas se a União não entrar, porque o problema não é aqui, o problema nacional é transnacional. Quando a União sugeriu entrar, os governadores reclamaram de perda de autoridade. Eu queria que o senhor nos posicionasse se o projeto é ruim, no que ele é ruim, se o projeto é bom e os governadores estão reclamando por alguma razão, que eu confesso que fiquei sem entender. Bom, é um assunto novo, né? Esse projeto foi apresentado aí para nós e para os governadores também praticamente nessa semana. Alguma coisa precisa ser feita, né? Precisamos ter a constatação de que a segurança pública, em geral no país, né, na maioria dos estados, ela vai mal, né? Existe uma sensação de insegurança, um avanço do crime organizado e uma mudança haveria que ser feita, né? Então, toda mudança para melhorar esse estado de coisas é bem-vinda. Agora, com relação à PEC apresentada, né, pelo Ministério da Justiça, eu diria o seguinte, né, ela é positiva no aspecto que eu também concordo, que a União Federal ela tem que centralizar a política pública de segurança. Né? Alguém precisa tomar as rédeas dessa situação, precisa provocar aí a integração e a união dos esforços das polícias, dos ministérios públicos em torno do combate ao crime organizado. Por outro lado, também eu penso que há que se preservar aí a autonomia dos estados, né? Então, precisamos procurar um meio termo aí em que não fique essa tarefa delegada apenas ao governo federal, né? O combate às organizações criminosas transnacionais, por exemplo, mas também que haja essa coordenação nacional e essa integração entre os estados e as forças federais. Agora, promotor, uma coisa é coordenar as ações de segurança pública, propor um pacto nacional, uma integração nacional pela segurança pública, que é algo positivo, como o senhor mesmo destacou. Outra coisa é tirar a prerrogativa dos estados, como o senhor também destacou. Eu sei que há poucas informações a respeito dessa PEC ainda, alguns pedacinhos vieram à tona, mas de que forma que essa PEC pode tirar esse protagonismo? O que é que o governo federal pode estabelecer para prejudicar os estados em vez de ajudar? Olha, eu tenho para mim que a intenção do governo federal, por óbvio, não seria prejudicar os estados, né? O governo federal, inclusive, ele sequer tem condição de assumir a segurança pública em nível nacional no que tange a combate às organizações criminosas. Em que pese a competência da Polícia Federal, a gente fala de uma força que tem hoje 3 mil homens, né? Se a gente somar aí as polícias estaduais, militares, as polícias civis e as polícias penais, a gente tem mais de 700 mil homens. Então, eu acho que o que precisa ser feito, né, é uma discussão nacional, um entendimento no sentido de preservar, sim, a autonomia dos estados em relação às suas polícias, né, e ao combate, mas permitir que o governo federal possa coordenar essas ações. O que eu tenho visto no Brasil não é falta de estrutura e nem falta de polícia. Eu tenho visto no Brasil falta de coordenação e falta de integração entre essas polícias. Né? Se tivermos uma coordenação central que possa unir as forças estaduais com as forças federais, eu acho que seria o ideal a ser atingido. Vilela? Promotor, bom dia. Promotor, na sua avaliação, esse projeto que foi apresentado ontem pelo presidente Lula na reunião com os governadores e representantes dos estados, ele é um projeto que ele vai muito mais na linha da criação de uma grande força nacional, de uma centralização da força ostensiva
do que necessariamente a estruturação de uma ampla gama de inteligência para combater o crime organizado, ele vai muito mais na linha do governo federal como força maior do que uma inter-relação entre as unidades da federação? Olha, eu acho que o projeto ainda precisa, nós precisamos nos debruçar sobre esse projeto e entender realmente, né, quais são as nuances aí, o que pode advir. Eu penso que, no geral, né, pelo que eu pude ler, o projeto, no que constitucionaliza a questão do SUSP, da segurança pública, eu acho bastante positivo. Como eu disse, existia um controle central, eu não digo que o governo federal vai mandar nos estados, mas tem que seguir uma política pública, né, que tenha um mínimo de nivelamento em nível nacional. As organizações criminosas, elas atuam no Brasil todo. E hoje, por exemplo, apenas para exemplificar o caso da facção paulista, o PCC em 26 países, fora o Brasil. Então, a gente precisa, sim, de pensar uma estrutura nacional que possa dar uma resposta a esse tipo de criminalidade organizada, mas, claro, com a participação do Estado. E, nesse aspecto, há um tema que pode ser um pouco polêmico aí nessa proposta, que é a atribuição da Polícia Federal para atuar nos casos de organizações criminosas transnacionais ou que tenham repercussão em mais de um estado, né? Me parece que a Polícia Federal é bem-vinda nesse debate, né? Nessa estrutura de combate ao crime organizado, mas a gente também não pode tirar, evidentemente, o protagonismo dos estados, a expertise dos estados nesse tipo de ação. Como eu disse, é impossível, né, você fazer aí um combate eficiente com 13 mil policiais federais. Também a gente não vai imaginar que nós vamos aumentar, duplicar ou quadruplicar esse número através de uma PEC, né, de policiais federais. Eu acho que o ideal seria somar esforço com as polícias estaduais. Como eu disse, são mais de 700 mil policiais que precisam, né, junto com os governadores, junto com o governo federal, com os secretários de segurança, agirem de maneira integrada, né, para que a gente possa ter operações aí envolvendo vários estados e vários países, com a participação não só da Polícia Federal, dos Ministérios Públicos, mas também das polícias estaduais, dos estados que são impactados por essa ação criminosa. Quero agradecer ao promotor de justiça Lincoln Ngakia pela entrevista. Bom dia ao senhor. Obrigado, bom dia a todos.